Avatar: O Caminho da Água é um filme americano de 2022, do gênero épico de ficção científica, co-escrito, co-editado, coproduzido e dirigido por James Cameron, e produzido pela 20th Century Studios, sendo a sequência do filme Avatar, 2009, e o segundo filme da franquia de mesmo nome. O enredo segue a luta pela sobrevivência de Jake Sully e sua família durante o retorno da corporativa RDA ao planeta para eliminá-lo, buscando outro abrigo nos oceanos de Pandora com o clã Mecaína. Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Poulder, Giovanni Ribisi, Delaney Hall e Matt Gerald reprisam seus papéis do filme original, com Sigourney Weaver retornando em um papel diferente. Novos membros do elenco incluem Kate Winslet, Cliff Curtis, Eddie Falco e Gemaine Clement. O roteiro feito em conjunto de James Cameron com Rick Jaffa e Amanda Silver, que também escreveram mais 3 continuações que estão programadas para 2025, 2029 e 2031. Cameron afirmou em 2006 que gostaria de fazer sequências de Avatar se este fosse bem-sucedido, e anunciou as 2 primeiras sequências em 2010, após o amplo sucesso do primeiro filme, com a primeira sequência prevista para ser lançada em 2014. No entanto, a adição de mais 2 sequências, para um total de 5 filmes, e a necessidade de desenvolver novas tecnologias para filmar cenas de captura de performance debaixo d'água, um acontecimento inédito, levou a atrasos significativos, que permitiu à equipe tivesse mais tempo para trabalhar no roteiro, pré-produção e efeitos visuais. O processo de filmagem, que ocorreu simultaneamente com o terceiro filme, começou na cidade norte-americana de Manhattan Beach, Califórnia, em 2017. O local de filmagem mudou para Wellington, Nova Zelândia em setembro do mesmo ano, sendo concluído no final de setembro de 2020, 3 anos de filmagens. Após repetidos atrasos no cronograma de lançamento previsto, Avatar 2 estreou no Odeon Leicester Square, em Londres, em dezembro de 2022. Tornou-se um sucesso de bilheteria, quebrando vários recordes e arrecadando cerca de 2,320 bilhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria de 2022 e a terceira maior bilheteria de todos os tempos. Recebeu críticas positivas dos críticos especializados, que elogiaram seus efeitos visuais e conquistas técnicas. Organizações como American Film Institute, New York Film Critics Online e National Board of Review nomearam-no um dos 10 melhores filmes do ano. Avatar: The Way of Water recebeu inúmeras indicações e vitórias a diversos prêmios, incluindo aos prêmios Globo de Ouro, Critics' Choice Movie e Satellite. Ao Oscar 2023, recebeu 4 indicações, incluindo de melhor filme, e ganhou a categoria de melhores efeitos visuais. Mais de uma década depois que os Na'vi repeliram a invasão humana de Pandora, Jake Sully vive como chefe do clã Omaticaya e cria uma família com Neytiri, que inclui os filhos Neteion e Loak, a filha Tuk e a filha adotiva Keri. Nascido do avatar inerte de Grace Augustine, e um menino humano chamado Spider, filho do coronel Miles Quaritch que nasceu em Pandora e não pôde ser transportado para a Terra em criostase devido à sua tenra idade. Para a consternação dos Na'vi, os humanos retornam e erguem uma nova base operacional principal chamada Bridgehead City para preparar Pandora para a colonização, já que a Terra está morrendo. Entre os recém-chegados estão os recombinantes, avatares Na'vi implantados com as mentes e memórias de fuzileiros navais RDA falecidos, com o recombinante de Quaritch como seu líder. Jake inicia uma campanha de guerrilha contra as linhas de abastecimento RDA. Quaritch e seus recombinantes conduzem uma missão de contra-insurgência contra Jake, capturando seus filhos. Jake e Neytiri chegam e libertam a maioria deles, mas Spider é levado por Quaritch, que o reconhece como seu filho. Ele decide passar um tempo com ele para atrair Spider ao seu lado, e por sua vez, Spider ensina Quaritch sobre a cultura e a linguagem Na'vi. Ciente do perigo que o conhecimento de Spider sobre seu paradeiro representa para sua segurança, Jake e sua família se exilam de Omaticaya e se retiram para o clã do povo do Recife Mecaína na costa leste de Pandora, onde recebem abrigo, embora alguns membros da tribo considerem que eles têm um sangue de demônio por sua herança genética humana. A família aprende os costumes do povo do Recife, Keri desenvolve um vínculo espiritual com o mar e suas criaturas, e Loak torna-se amigo de Tsireia, filha do chefe do clã Tonovari e sua esposa Ronal. Loak briga com o irmão de Tsireia, Aunum. Quando ele volta para se desculpar pela insistência de Jake, Aunum e seus amigos o induzem a uma viagem ao território de um perigoso predador marinho e o deixam encalhado.
Loak é salvo e torna-se amigo de Payakan, um Tulkun, uma espécie de cetáceo inteligente e pacifista que os Mecaína consideram sua família espiritual. Após seu retorno, Loak assume a culpa, ganhando a amizade de Alnun, mas é informado de que Payakan é um pária entre sua espécie. Em uma viagem à árvore espiritual de Mecaína, Keri se conecta a ela para encontrar sua mãe, mas sofre uma convulsão violenta. Ela é curada por Ronald, mas quando Jake liga para Norm Selman e Max Patel pedindo ajuda, Quaritch consegue rastreá-los até o arquipélago onde vivem as pessoas do Recife. Trazendo Spider com ele, ele comanda o navio baleeiro que está caçando Tulkuns para colher suas enzimas cerebrais para criar remédios anti-envelhecimento chamados Amrita. Quaritch começa a questionar brutalmente as tribos indígenas sobre a localização de Jake. Quando isso se mostra infrutífero, ele ordena que a tripulação baleeira mate Tulkuns arbitrariamente para atrair Jake. Loak se conecta mentalmente com Payakan e descobre que o Tulkun foi expulso porque foi contra os costumes de sua espécie e atacou os baleeiros que mataram sua mãe. Quando Mecaína fica sabendo dos assassinatos de Tulkun, Loak parte para avisar Payakan, seguido por seus irmãos, Sireia, Alnun e Rocho. Eles encontram Payakan sendo perseguido pelos baleeiros, e Loak, Sireia e Tuk são capturados por Quaritch. Com seus filhos em perigo, Jake, Neytiri e o Mecaína partiram para enfrentar os humanos. Quaritch força Jake a se render, mas ao ver Loak em perigo, Payakan ataca os baleeiros, iniciando uma luta que mata a maior parte da tripulação e danifica gravemente a embarcação, fazendo-a afundar. Neteion resgata Loak, Sireia e Spider, mas é morto a tiros. Jake enfrenta Quaritch, que usa Keri como refém. Quando Neytiri faz o mesmo com Spider, Quaritch a princípio nega seu relacionamento com ele, mas desiste quando Neytiri corta Spider no peito. Jake, Quaritch, Neytiri e Tuk acabam presos dentro do navio que está afundando. Jake estrangula Quaritch até deixá-lo inconsciente e é resgatado por Loak e Payakan, enquanto Keri convoca criaturas marinhas para ajudá-la a salvar Neytiri e Tuk. Spider encontra e resgata Quaritch, mas o renuncia por sua crueldade e se junta à família de Jake. Após o funeral de Neteion, Jake informa Tonovari e Ronal sobre sua decisão de deixar o Mecaína. Tonovari, no entanto, o identifica respeitosamente como parte do clã e dá as boas-vindas à permanência de sua família. Jake e sua família aceitam e criam uma nova vida no mar, com Jake jurando continuar lutando contra os invasores humanos. Elenco: Na'vi, Sam Worthington como Jake Sully, Zoe Saldana como Neytiri, CCH Polder como Moete, Cliff Curtis como Tonovari, Jamie Flatters como Neteion, Brittain Dalton como Loak, Sigourney Weaver como Keri, Kate Winslet como Ronal, Trinity Bliss como Tuktiri, Bailey Bess como Tsireia, Philip Geljo como Alnun, Duane Evans Jr. como Rocho. Humanos: Giovanni Ribisi como Parker Selfridge, Joel David Moore como Dr. Norm Selman, Michelle Yeoh como Doutora Karina Mogg, Delaney Hall como Dr. Max Patel, Matt Geraldi como Lily Van Fleer, Eddie Falco como General Ardmore, Brendan Coel como Capitão Mick Scoresby, Jack Champion como Javier e Spider Socorro, Germaine Clement como Dr. Ian Gravin, Stephen Lang como Coronel Miles Quaritch, Sigourney Weaver como Doutora Grace Augustine, Ona Chaplin como Varan, David Teolis. Em 2006, Cameron afirmou que se Avatar fosse bem-sucedido, trabalharia em sequências para o filme. Em 2010, ele disse que o sucesso generalizado do filme confirmou que ele o faria. As sequências foram originalmente agendadas para lançamento em dezembro de 2014 e 2015. Ele incluiu certas cenas no primeiro filme para futuros acompanhamentos de histórias. Cameron planejava filmar as sequências consecutivas e começar a trabalhar quando o romance fosse pregado. Ele afirmou que as sequelas ampliariam o universo enquanto exploravam outras luas de Polifemo. A primeira sequência se concentraria no Oceano de Pandora e também apresentaria mais da floresta tropical. Ele pretendia capturar imagens para esta sequela no fundo da Fossa das Marianas usando um submersível em águas profundas. Em 2011, Cameron afirmou que estava apenas começando a projetar o ecossistema oceânico de Pandora e os outros mundos a serem incluídos na história. O enredo, embora continue com o tema ambiental do primeiro filme, não seria estridente já que o filme se concentrará no entretenimento. As sequências foram confirmadas como continuando a seguir os personagens de Jake e Neytiri em dezembro de 2009. Cameron sugeriu que os humanos retornariam como antagonistas da história.
Em 2011, Cameron declarou sua intenção de filmar as sequências em uma taxa de quadros mais alta do que o padrão da indústria, 24 quadros por segundo, a fim de adicionar um senso de realidade aumentado. Em 2013, Cameron anunciou que as sequências seriam filmadas na Nova Zelândia, com captura de movimento a ser realizada em 2014. Um acordo com o governo da Nova Zelândia exigia que pelo menos uma estreia mundial fosse realizada em Wellington e em Nova York. Pelo menos NZ 500 milhões de dólares, aproximadamente US 410 milhões de dólares nas taxas de câmbio de dezembro de 2013, foram gastos em atividades de produção na Nova Zelândia, incluindo filmagens de ação ao vivo e efeitos visuais. O governo da Nova Zelândia anunciou que aumentaria seu desconto de imposto de base de 15% para 20%, com 25% disponíveis para produções internacionais em alguns casos e 40% para produções da Nova Zelândia, conforme definido na seção 18 da New Zealand Film Commission Act 1978. Em 2012, Cameron mencionou uma possível terceira sequência pela primeira vez. Foi oficialmente confirmado no ano seguinte. Cameron estava procurando lançar Avatar 2 em 2015, mas no final daquele ano, a produção foi remarcada para 2014, com o filme a ser lançado em dezembro de 2016 e a ser seguido pelas outras duas sequências em 2017 e 2018. Até 2015, as datas de lançamento agendadas para as sequências foram adiadas por mais um ano, com a primeira sequência prevista para ser lançada em dezembro de 2017. Isso foi devido ao processo de escrita, que Cameron chamou de um trabalho complexo. No mês seguinte, a Fox anunciou um novo atraso no lançamento. Em fevereiro de 2016, a produção das sequelas estava programada para começar em abril de 2016 na Nova Zelândia. Em abril de 2016, Cameron anunciou no CinemaCon que haverá 4 sequências de Avatar, todas as quais serão filmadas simultaneamente, com datas de lançamento em dezembro de 2018, 2020, 2022 e 2023, respectivamente. No final de outubro de 2016, foi relatado que Cameron tentaria o uso da tecnologia 3D sem óculos com as sequências, mas depois discordou desses rumores e não achou que a tecnologia boa. Em março de 2017, Cameron revelou que Avatar 2 não seria lançado em 2018, como originalmente se acreditava. Em 27 de abril de 2017, as datas de lançamento das 4 sequências foram anunciadas: 18 de dezembro de 2020 para Avatar 2, 17 de dezembro de 2021 para Avatar 3, 20 de dezembro de 2024 para o Avatar 4 e 19 de dezembro de 2025 para o Avatar 5. Os filmes serão lançados no Dolby Vision. Os novos membros da equipe incluem o diretor de fotografia, Russell Carpenter, que trabalhou com Cameron em True Lies e Titanic, e Ashi Takamaki, que atuará como diretor de arte nas 4 sequências. Corky Crack, fundador da Performance Freediving International, trabalhou como treinador de mergulho livre para o elenco e a equipe das cenas subaquáticas. Questionado sobre os atrasos nos lançamentos do filme e suas sequências, Cameron afirmou: "Eu não os chamaria de atrasos. Era altamente otimista que pudéssemos começar rapidamente até que os scripts fossem escritos. Se não houver scripts, não há nada, certo? Os scripts levaram 4 anos. Você pode chamar isso de atraso, mas não é realmente um atraso, porque a partir do momento em que pressionamos o botão para realmente fazer os filmes, até agora, estamos indo bem. Estamos indo muito bem por todo o tempo que tivemos para desenvolver o sistema e o pipeline e não estávamos perdendo tempo. Estávamos investindo no desenvolvimento e no design de tecnologia. Então, quando todos os scripts foram aprovados, tudo foi projetado. Todos os personagens, todas as criaturas, todos os cenários. De uma maneira engraçada, foi para o benefício do filme porque a equipe de design teve mais tempo para trabalhar. A maioria dos atores, os principais diretores, todos leram todos os 4 roteiros, para que saibam exatamente o que são os arcos dos personagens, para onde estão indo. Sabem como modular seu arco agora nos 2 primeiros filmes. Ele estava otimista de que os atrasos não prejudicariam o sucesso dos filmes, comparando-o com seus filmes Terminator 2, Judgment Day e Aliens, que foram sequências comerciais de sucesso lançadas 7 anos após os filmes originais. Várias criaturas introduzidas em Avatar Flight of Passage serão apresentadas no filme. Em maio de 2019, foi relatado que as datas de lançamento das sequências de Avatar foram adiadas em até 2 anos, portanto,
O lançamento de Avatar 2 foi adiado para dezembro de 2021, enquanto as outras 3 sequências de Avatar devem ser lançadas respectivamente em dezembro de 2023, dezembro de 2025 e dezembro de 2027, como resultado do anúncio dos 3 próximos filmes de Star Wars que serão lançados respectivamente em 20 de dezembro de 2022, 18 de dezembro de 2024 e 18 de dezembro de 2026. Em 2012, Cameron afirmou que as sequências estavam sendo escritas como histórias separadas que incluem um arco geral, incluindo o primeiro filme, com o segundo tendo uma conclusão clara em vez de um cliffhanger para o próximo filme. Os roteiristas também foram anunciados: Josh Friedman pela primeira vez, Rick Jaffa e Amanda Silver pela segunda e Shane Salerno pela terceira. Em abril de 2014, Cameron esperava concluir os 3 roteiros dentro de 6 semanas, afirmando que as 3 sequências estariam em produção simultaneamente e ainda estavam programadas para os lançamentos de dezembro de 2016 a 2018. Ele afirmou que embora Friedman, Jaffa e Silver e Salerno estejam coescrevendo uma sequência com ele, eles trabalharam juntos em todos os 3 roteiros. Não designei para cada escritor em que filme eles trabalhariam até o último dia. Eu sabia que se eu lhes atribuísse os roteiros antes do tempo, eles se desligariam toda vez que estivéssemos conversando sobre o outro filme. Cameron acrescentou que eles haviam elaborado todas as batidas da história nos 3 filmes, para que tudo se conectasse como uma espécie de saga de 3 filmes, um processo criativo que foi inspirado por suas experiências no filme e na sala de escrita de sua série de televisão Dark Angel. A redação demorou mais que o esperado, forçando Cameron a adiar ainda mais o lançamento dos filmes em 2015. Em dezembro de 2015, ele afirmou que estava no processo de fazer outra passagem pelos 3 roteiros, apenas refinado. Isso está em paralelo com o processo de design. O processo de design está muito maduro neste momento. Estamos desenhando há cerca de 1 ano e meio. Todos os personagens, cenários e criaturas são praticamente ambientados. Em 11 de fevereiro de 2017, Cameron anunciou que a escrita das 4 sequências estava completa. Em uma entrevista de 26 de novembro do mesmo ano, ele estimou que os scripts levaram 4 anos para serem escritos em geral. Comparando os temas das sequências com o original, Cameron afirmou que será uma extensão natural de todos os temas, personagens e tendências espirituais. Basicamente, se você amou o primeiro filme, vai adorar esses filmes, e se você odiava, provavelmente odiaria isso. Se você adorou na época e disse mais tarde que odiava, provavelmente adorará. Mais tarde, ele comparou as sequências à franquia O Poderoso Chefão, chamando-a de uma saga familiar geracional. É uma continuação dos mesmos personagens e sobre o que acontece quando os guerreiros, dispostos a se suicidar e pular falésias na parte de trás dos grandes toruks laranja, cresça e tenha seus próprios filhos. Agora, eles são os responsáveis pela mudança. Discutindo a personagem de Tuque em uma entrevista em fevereiro de 2019, Cameron mencionou que ela tinha 8 anos e que o filme apresentaria uma cena entre Jake e Neytiri ocorrendo da perspectiva de Tuque. Há uma cena de discussão de 3 páginas entre Jake e Neytiri, uma disputa conjugal, muito crítica para o enredo. Eu acabei filmando tudo do ponto de vista do garoto de 8 anos escondido sob a estrutura e espiando. Tendo passado pela experiência com Sam Worthington, em Avatar, agora eu sabia como escrever o personagem Jake no futuro através da montanha-russa emocional dos próximos 4 filmes. Em uma entrevista em dezembro de 2019, Stephen Lang afirmou que seu personagem deveria retornar nas sequências, como Cameron compartilhou com ele, que Quaritch tinha um futuro enquanto filmava o filme original. Sam Worthington e Zoe Saldana foram confirmados em janeiro de 2010 para reprisar seus papéis nas sequências. Mais tarde naquele ano, Cameron confirmou que Sigourney Weaver e Stephen Lang retornariam, apesar do desaparecimento de seus personagens. Cameron também afirmou que Weaver seria destaque nas 3 sequências, a 4ª não estava planejada na época, e que sua personagem Grace Augustine estaria viva. Em março de 2015, no entanto, Weaver disse que ela interpretará um novo personagem no próximo filme. Em setembro de 2015, Michelle Rodrigues afirmou que, ao contrário de Weaver e Lang, cujos personagens também morreram no primeiro filme, ela não retornaria no Avatar 2. Vários novos anúncios de elenco foram feitos em 2017, como Joel David Moore, CCH Polder e Matt Gerald, todos confirmados para retornar do primeiro filme. Os recém-chegados anunciados incluem Ona Chaplin, cujo personagem, Varan, foi descrito como um personagem central.
forte e vibrante que abrange toda a saga das sequências, e Cliff Curtis como Tonovari, o líder do clã Na'vi de Mecaína. Em 23 de setembro de 2017, foi revelado que o ator infantil Philip Geljo assinou um papel não revelado. Em 27 de setembro, 7 atores mirins foram confirmados como parte do elenco principal, incluindo Geljo, Jamie Flatters, Britton Dalton e Trinity Bliss como filhos de Jake Neytiri, Geljo, Bailey Bass e Duane Evans Jr. como membros do Mecaína junto com Curtis e Jack Champion, o único a atuar em ação ao vivo, como humano nascido em Pandora. Cameron afirmou mais tarde que o elenco infantil havia sido treinado por 6 meses para se preparar para cenas subaquáticas filmadas em captura de movimento, e que agora eles podiam prender a respiração no intervalo de 2 a 4 minutos, até Trinity Bliss que tinha 7 anos de idade e agora, todos perfeitamente capazes de agir debaixo d'água, com muita calma enquanto prendem a respiração. Em 3 de outubro de 2017, foi relatado que Kate Winslet, que estrelou o Titanic de Cameron, 1997, se juntou ao elenco de Avatar 2 e possivelmente suas sequências. Cameron comentou: Kate e eu estávamos procurando algo para fazer juntos há 20 anos, desde a nossa colaboração no Titanic, que foi uma das mais gratificantes da minha carreira, e acrescentou que seu personagem se chama Ronal. Embora a natureza de sua personagem fosse originalmente desconhecida, Cameron afirmou no mês seguinte que Ronal era parte do povo do mar, o povo dos Recifes, em referência ao clã Na'vi de Mecaína. Winslet, que notoriamente relutou em trabalhar com Cameron novamente por causa das situações complicadas em que ele coloca seus atores nas cenas, afirmou que Cameron propôs o papel para ela em julho de 2017, quando ele veio ajudá-la e seus companheiros de Titanic em um fundraiser na França, enviando os scripts pouco depois. Ela comentou que seu papel era relativamente pequeno em comparação com as filmagens longas, pois ela só teria 1 mês de filmagens, mas também, um personagem essencial na história em andamento. Em 13 de outubro de 2017, foi anunciado que Giovanni Ribisi reprisaria seu papel de Parker Selfridge no primeiro filme, nos 4 próximos filmes Avatar. Em 25 de janeiro de 2018, Gyllenhaal Hall foi confirmado para retornar como Dr. Max Patel. 1 ano depois, Eddie Falco, Brendan Coel e Michelle Yeoh se juntaram ao elenco em papéis de ação ao vivo. No início de abril de 2019, Vin Diesel anunciou que se juntaria ao elenco da sequência de Avatar, embora não tenha sido claramente especificado em quais sequências ele participaria. Em outubro de 2019, Edward Norton revelou que havia recusado um papel em Avatar 2, devido a apenas estar interessado em interpretar um Na'vi, o que seu personagem proposto não era. Em abril de 2018, David Thewlis revelou seu envolvimento na franquia, afirmando que ele seria apresentado em 3 das 4 sequências, afirmando posteriormente em janeiro de 2020 que seu personagem era um Na'vi. Isso levou Thewlis a ser amplamente relatado como parte do elenco de Avatar 2, no entanto, ele afirmou em junho de 2020 que os relatórios estavam errados e que ele realmente faria parte do Avatar 3 a 5. Avatar 2 entrou em produção e começou as filmagens preliminares, simultaneamente com um terceiro filme, em 15 de agosto de 2017 com Manhattan Beach, Califórnia, como principal local de filmagem. A fotografia principal começou em 25 de setembro de 2017, simultaneamente com o Avatar 3. Como Sigourney Weaver revelou mais tarde em novembro, as filmagens tiveram que ser movimentadas para permitir que ela filmasse uma participação especial no final da série 8 de Doc Martin. Em 23 de novembro, Cameron afirmou que a equipe estava passando por testes com o elenco no último mês para filmar cenas subaquáticas em captura de desempenho e que conseguiu filmar a primeira dela. Em 14 de novembro, apresentando 6 de seus 7 principais atores infantis, incluindo Trinity Bliss. Ele afirmou que estamos obtendo dados realmente bons, movimento bonito dos personagens e ótima captura de desempenho facial. Basicamente deciframos o código. Ele disse que os testes durariam até janeiro de 2018, como ainda estamos trabalhando em nosso pequeno tanque de testes. Passamos para o nosso grande tanque em janeiro. Era uma cena de diálogo pois, segundo Cameron, os personagens se comunicam através de uma espécie de língua de sinais. Em 30 de abril de 2018, Kate Winslet tinha apenas alguns dias de filmagens pela frente.
Em maio de 2018, Saldanha afirmou que as filmagens estavam meio que concluídas, e que a equipe está prestes a terminar a produção de captura de movimento nos segundo e terceiro filmes e depois disso, eles vão direto para a pré-produção para a parte de ação ao vivo que seria filmada por 6 meses na Nova Zelândia. Saldanha terminou de filmar suas cenas em 8 de junho, tanto para o Avatar 2 quanto para sua sequência, enquanto Cameron afirmou na mesma época que 130 dias de captura de movimento haviam sido filmados. Em 14 de novembro de 2018, Cameron anunciou que as filmagens com o elenco principal de captura de movimento haviam sido concluídas. Em fevereiro de 2019, Landau afirmou que as filmagens de ação ao vivo para Avatar 2 e 3 seriam iniciadas na Nova Zelândia na primavera de 2019. Cameron confirmou no final do mesmo mês que eles haviam apenas embrulhado para as partes de captura de movimento. Agora, essa é a grande maioria dos personagens e a grande maioria do tempo de execução do filme. Mas esse pequeno e incômodo componente de ação ao vivo vai me custar 5 meses da minha vida nos 2 filmes. As filmagens para 2019 foram concluídas em 29 de novembro, para retomar no ano seguinte na Nova Zelândia. Em 17 de março de 2020, Landau anunciou que as filmagens dos filmes de Avatar na Nova Zelândia foram adiadas indefinidamente. Landau também confirmou que a produção permaneceria em Los Angeles. No entanto, a produção virtual continuou em Manhattan Beach, Califórnia, enquanto os efeitos visuais continuaram na Veta Digital em Wellington. No início de maio, os protocolos de produção em saúde e segurança foram endossados pelo governo da Nova Zelândia, permitindo a retomada das filmagens no país. Em 1º de junho de 2020, Landau postou uma foto sua com Cameron no Instagram, mostrando que voltaram à Nova Zelândia para retomar as filmagens. Após a chegada, a equipe iniciou um período de isolamento de 2 semanas, supervisionado pelo governo, em um hotel em Wellington antes das filmagens. Isso tornaria o Avatar 2 e 3 os primeiros grandes sucessos de bilheteria de Hollywood a retomar a produção depois de adiar as filmagens devido à pandemia. A produção foi concluída no final de setembro de 2020, somando 3 anos de filmagens. Com um orçamento estimado de 350 a 460 milhões de dólares, tornando-se um dos filmes mais caros já feitos. Em 31 de julho de 2017, foi anunciado que a Veta Digital havia começado o trabalho nas sequências de Avatar. O filme contará com cenas subaquáticas, filmadas debaixo d'água com o elenco em captura de movimento, combinando filmagem subaquática e captura de movimento como um recurso nunca realizado antes. A equipe levou 1 ano e meio para desenvolver um novo sistema de captura de movimento, com Cameron afirmando: "Isso nunca foi feito antes e é muito complicado, porque o nosso sistema de captura de movimento, como a maioria dos sistemas de captura de movimento, é o que eles chamam de base ótica, o que significa que ele usa marcadores fotografados com centenas de câmeras. O problema com a água não é o submerso parte, mas a interface entre o ar e a água, que forma um espelho móvel. Este espelho móvel reflete todos os pontos e marcadores, e cria um monte de marcadores falsos. É um pouco como um avião de combate despejando um monte de palha confundir o sistema de radar de um míssil. Ele cria milhares de alvos falsos, então tivemos que descobrir como contornar esse problema, o que fizemos. Basicamente, sempre que você adiciona água a qualquer problema, fica 10 vezes mais. Então, nós jogamos muita potência, inovação, imaginação e novas tecnologias no problema, e levamos cerca de 1 ano e meio para descobrir como vamos fazer isso." Landau afirmou em novembro de 2015 que Avatar 2 teria várias melhorias tecnológicas importantes desde o primeiro filme. Muito mais do trabalho de iluminação no estágio de produção virtual poderia ser feito durante a produção, em vez da pós-produção, e como Alita, Battle Angel, produzido e co-escrito por Cameron, a equipe pode usar 2 câmeras de cabeça leve e HD para registrar a performance facial dos atores. Além disso, eles também usaram 2 bonecos digitais em vez de apenas um que seja uma cópia precisa do ator real e outro que seja o personagem do ator, permitindo que a equipe redirecione um ao outro para torná-lo o mais preciso possível. Cameron afirmou que havia possibilidade de o filme ser exibido em 3D sem óculos, embora não seja totalmente certo. Se isso acontecer, será o primeiro na história do cinema a fazê-lo. Em 17 de dezembro de 2019, foi anunciado que Simon Franklin, que havia trabalhado no filme original como produtor da trilha sonora e da música original, ECU voltaria tanto Avatar 2 e Avatar 3. Ele está substituindo o compositor do filme original James Horner,
que foi originalmente contratado para escrever músicas para a franquia, antes de morrer em um acidente de avião em junho de 2015. Os dois eram parceiros de trabalho de longa data, sendo seu primeiro trabalho em colaboração o filme Aliens, de 1986. Franklin já havia substituído Horner como compositor da área temática de Avatar, Pandora, o mundo de Avatar no Walt Disney World em 2015.